Boa noite. Boa noite para você. Os ministros da segunda turma julgaram recursos e habeas corpus referentes às operações Ponto Final e Publicano. Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem as informações para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi isso mesmo. Em relação à Operação Publicano, os ministros julgaram o habeas corpus do governador do estado, Beto Richa. Segundo os ministros, eles concederam esse habeas corpus para arquivar um inquérito que estava em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Uma das acusações é que o governador teria cometido crime de corrupção passiva, como vamos ver agora na reportagem. No inquérito que estava em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, o governador do Paraná, Beto Richa, é suspeito de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. As denúncias fazem parte de depoimento durante delação premiada de Luiz Antônio de Souza, principal delator da Operação Publicano, que investiga um esquema de corrupção na Receita do Estado. Na sessão desta terça-feira, o relator do habeas corpus, o ministro Gilmar Mendes, disse que a delação foi homologada por juiz de primeira instância, o que vai contra o foro por prerrogativa de função do governador. Segundo o ministro, a delação teria que ter sido validada pelo STJ, instância responsável por julgar governadores. Além disso, considerou que foi concedido benefícios ilegais ao delator Luiz Antônio de Souza. Veja que o Ministério Público Local não apenas invadiu por 2 vezes a competência da Procuradoria-Geral da República e do Superior Tribunal de Justiça, mas também o fez oferecendo ao acusado benefícios sem embasamento legal, gerando uma delação pouco confiável e não corroborada por outros elementos, a qual foi reputada suficiente para a abertura das investigações contra o governador do estado. O ministro Edson Fachin não acompanhou o relator em relação ao trancamento do inquérito. Entendo prematuro o trancamento, o arquivamento do inquérito. E, mais do que isso, com todas as vênias, entendo também que não é hipótese de excluir as provas, mas submetê-las a esse juízo de valor do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o relator para determinar o trancamento do inquérito no STJ. Tudo quanto se refere a este paciente, tem que ser declarada nulidade de tudo quanto foi dali colhido e dali decorrente, o que não leva a outra conclusão, senão a de trancamento da ação penal e do trancamento daquilo que se aflorou a partir do ilícito cometido pelo Estado. Nós estamos claramente diante de uma questão de ordem pública, que é uma questão de competência, que pode ser examinada a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer instância, por um juiz até de ofício. Nós aqui verificamos com muita evidência que houve uma ofensa ao princípio do promotor natural. E também na segunda turma, os ministros decidiram manter a decisão que substitui por medidas cautelares a prisão do empresário Jacob Barata Filho. A prisão dele foi decretada pela Justiça Criminal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Ponto Final, que investiga a ocorrência de atos penais ilícitos no sistema de transporte do Estado. O Ministério Público pedia para que a prisão fosse mantida, mas os ministros entenderam que não há necessidade e mantiveram apenas as medidas cautelares, entre elas a proibição dele de deixar o país. Voltamos ao estúdio.